Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, Rogai por nós. São João. Rogai por nós. Bom, creio que eu não esteja a dar um spoiler aqui, talvez até de cultura geral que eu vou falar, né? Um tema que foi me ensinado no filme de uns 15 ou 20 anos atrás, chamado A Liga Extraordinária, ensinando assim, como um elemento da cultura geral, do escritor inglês Oscar Wilde, no seu famoso livro O Retrato de Dorian Gray. Ele conta sobre um personagem que era jovem e belo, que foi retratado nessa idade, pintado, né, por um artista amigo seu, e houve uma coisa diferente nesse quadro, de modo que o que acontecia ao longo dos anos com Dorian Gray ia repercutindo no quadro. O rapaz não envelhecia o retrato, né? E quando o Dorian começou a fazer algumas maldades na vida, de repente foi avançando numa vida de maldades perversas, assim, o quadro mudou de uma maneira que o rosto foi transparecendo mais maldade, né? E assim o quadro ia, com os anos, envelhecendo e afundando em vileza, enquanto ele continuava com o rosto angelical e jovem. Tem uma fantasia nesse romance, mas reflete uma coisa que é muito verdadeira, né? A gente pode ver isso com muita facilidade na vida real, né? Quantas pessoas deixam transparecer uma beleza de alma que subsiste mesmo quando tem acabado já a beleza física, né? Passa-se a idade e a pessoa adquire rugas e a pele enrugada, caída, mas o rosto brilha, né? Os olhos repletos de vida, de um vigor de alma. Bom, o tema dessa palestra é a castidade, também chamada de santa pureza, que é a virtude a que corresponde justamente essa limpeza no olhar, que traduz uma alma limpa, uma alma que é limpa, uma alma que é cristalina aos olhos de Deus. São José Maria, ele tem uma belíssima homilia escrita sobre o tema, né, recolhida naquele livro Amigos de Deus, chamada Por que Verão a Deus?, na qual ele fala, né, que, sem ser a única nem a primeira, a castidade é a virtude que atua como sal que preserva da corrupção. Se a caridade é a virtude mais importante, a castidade segue sendo condição indispensável, não negociável, para se atingir um diálogo mais íntimo com Deus. E quando não é observada, quando não se luta, acaba-se cego, não se vê nada, porque nos diz São Paulo que o homem animal não pode perceber as coisas que são do Espírito de Deus. Nós queremos olhar com esses olhos limpos, né? Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. O Sermão da Montanha, Jesus Cristo dizendo isso, né? Talvez não haja uma virtude mais necessária para ver a Deus, para sintonizar com Deus. Nosso padre até comentava sobre a primeira estação da Via Sacra, né? Bem isso, né? Durante o simulacro de processo, dizia nosso padre, né? O Senhor cala-se. Depois responde às perguntas de Caifás e de Pilatos. Com Herodes, volúvel e impuro, nenhuma palavra. Tanto deprava o pecado da luxúria que não escuta nem a voz do Salvador. E no filme A Paixão de Cristo fica muito bem retratado o rei Herodes, né? Um homem superficial, né? Não muito masculino, né? Desejoso de ver um milagre por uma curiosidade supérflua, né? Rodeado de dançarinas com o corpo de fora aí, entornando canecos de vinho, com uma risada vazia, né? Repercutida aí pelos bajuladores que ele tinha. Está aí um bom retrato daquilo que é o oposto do nosso ideal, né? A castidade, certa vez eu escutava, não lembro quem que é essa citação, mas que é definida, né? Definia ela como um estado de paz no qual o instinto reprodutivo está encaixado plenamente em harmonia com os nossos ideais. E aí, bom, nossos ideais, onde está a nossa meta na vida, né? Está naquilo que passa ou naquilo que não passa? Se a meta está no amor a Cristo, né? Tudo se encaixa, né? Também a nossa condição de homens, né, dotados de masculinidade, de capacidade de amar, de se entregar a um ideal, de dar o sangue por quem ama, por uma esposa, por uma família. Tudo isso tem seu lugar, né? Se a meta está no amor a Deus, se a meta está naquilo que não passa,
Seria, no entanto, seria uma ilusão ficar em tudo isso que foi dito até agora e não considerar que tudo isso vai custar, né? Sim, é uma virtude e as virtudes exigem luta para serem adquiridas, né? Mas, em especial, no caso da castidade, tem um apetite sensível, um instinto que é verdadeiro, que em alguns momentos é muito forte, né? Ou seja, talvez até dê para parafrasear Nelson Rodrigues, nem todos os homens sofrem tentações, só os normais. Né? Ele falava uma frase um pouco diferente disso, com outro tema. No fundo, dá essa ideia, né? Nem todos os homens sofrem tentações, só os normais. Né? Não é essa a frase dele, estou parafraseando. Não caiamos numa ilusão de quem vive a castidade, né? Uma pessoa que vive a castidade pode, de repente, não ser tentada, né? Quem namora corretamente é, de certa forma, diferente, uma espécie de ET, assim, né? E eu sou mais pecador por ter tentações contra a castidade. Os santos tiveram, os santos eram de carne, os santos eram tentados, né? Eles tiveram a virtude, né? Mais tentados ou menos tentados, né? Não houve nenhum que fosse realmente um cara impuro, né? Cada um teve um itinerário de luta para viver a pureza, né? Temos nas biografias aí dos santos da igreja milhares de exemplos, né? Milhares de caminhos percorridos aí com lutas, né? Muitos com quedas e superações, né? Pelo arrependimento, pelo sacramento da confissão. Outro assunto, outra ideia bom de ter claro, né, que Jesus Cristo, né, foi e é o exemplo máximo de pureza. Né? Nosso padre, na homilia dele, ele chama a atenção, né, para o fato de que tenham atacado Jesus sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, sem nada, né, sem nenhum peso de consciência, mentiram de tudo que era jeito, né, chamando ele de beberrão, comilão, amigo de pecadores, possuído do demônio, arrebanhador de revoltosos, mas que não tenho em nenhum momento questionado que ele fosse casto, né? Tal era a integridade da sua pureza, né? Vivida até os mínimos detalhes. Então, o maior exemplo é Jesus Cristo, né? Temos muitos exemplos de pessoas que, na história da igreja, eu já mencionava, né? Mas o maior de todos é Jesus Cristo, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Homem como nós. E existe, de verdade, uma tentação de enxergar essa virtude, né? E até a doutrina católica quanto a esse ponto, né? Com um certo complexo, assim, né? Não se quer tocar muito no assunto, a gente não fala abertamente aquilo que a gente acredita sobre o amor humano, sobre a sexualidade, por medo de não ser uma coisa aceita pelo ambiente. Pode ser até que a gente enxergue o tema como um assunto difícil, no qual a gente não está bem resolvido, né? A gente foi, às vezes, até talvez adiando que a nossa formação chegasse nesse assunto, né? E aí a gente fica um pouco sem resposta até para nós mesmos, né? Quem dirá para expor o que prega a nossa fé sobre a moral sexual para alguém que talvez pense o contrário? Então, algumas coisas têm que ficar claras aqui, né? Bom, primeiro, né? O sexo é o que há de mais sagrado na criação, né? Do que é criado, né? Talvez por isso que o demônio faça tanto para desvirtuar ele, né? A igreja não prega, outra ideia clara, né? A igreja não prega qualquer perversidade no sexo, ela prega justamente o contrário, né? A sacralidade, né? É a união humana mais íntima, né? A manifestação de que o marido e a mulher pertencem um ao outro, né? A imagem do amor de Cristo pela sua igreja, né? A esposa que é uma videira bem fecunda, né? E o Cristo que dá a vida pela igreja. Nós somos, né, todos filhos do amor humano de nossos pais, né, e espiritualmente somos filhos do amor de Cristo pela igreja. Ou seja, o amor humano e o sexo são realidades santas, né, de tal forma a igreja não é contra o sexo, né, está um pouco no imaginário, assim, né, de tal forma isso não é verdade, né, que inclusive se um dos cônjuges, né, ou o marido ou a mulher, decidir, né, se abster aí das relações sem o consentimento do outro, está pecando. Porque no casamento ele não pertence mais exclusivamente a si. Ele não é mais só de si mesmo, ela não é mais só de si mesma. Então, de certa forma, pode ser pecado a pessoa decidir por conta própria que não quer ter relações. Você é casado, você não se pertence totalmente, né?
São Cirilo falava isso, né, que Cristo foi a um casamento em Caná, né, para santificar o princípio da geração humana. O homem e a mulher participam do poder criador de Deus. Deus quis servir-se do amor conjugal para trazer novos homens e novas mulheres ao mundo. Então há uma coisa muito elevada, uma realidade muito elevada da qual se trata, né? Então, até para ilustrar, fazer um paralelo, faço uma pergunta, né? Tem uma espécie aí de caixote preto que surgiu há alguns anos e que vem escrito em cima, né, os caracteres PS4, assim, a gente sabe que é um PlayStation, beleza, né? PS4. Mas alguém que nunca viu, né, teria que perguntar para quem que ele teria que perguntar, né? Para que serve um PS4? Naturalmente que é para o criador daquilo, né? Então, se alguém não conhece o criador do PS4, nem nunca escutou para que serve a sua criação, né? E daí uma pessoa, sei lá, totalmente fora da sociedade, da civilização ocidental, etc. E encontra exemplar assim, né? Pá, né? Um caixote, e começa a usar isso para peso para segurar a porta, né? Como peso para segurar a porta. Objetivamente, a pessoa estaria fazendo um mau uso, né? Por não conhecer exatamente o que é aquilo e para que serve. Então, hoje a gente tem no mundo muita gente que não sabe a finalidade do sexo, né? E com facilidade transforma ele num objeto de busca egoísta de satisfação, né? Então, os pecados nesse campo sempre são desvios, né, daquilo que é a verdadeira finalidade do sexo. Ou seja, existe, né, como Deus criou a fertilidade, a fisiologia hormonal e reprodutora, né, deve ser empregada no amor conjugal. Deve ser empregada no amor conjugal. No amor conjugal que não esteja amputado aí da fertilidade, pelo menos não voluntariamente, né? Ou seja, a geração de filhos por aqueles que já não são dois, mas uma só carne. É por isso que o matrimônio é um passo anterior às uniões sexuais, às uniões carnais, porque a união do homem com a mulher tem que corresponder a esse ser uma só carne, que deve ser uma realidade já existente para ser consumada. E, além disso, né, infelizmente, amputaram, né, a sexualidade humana, né, cortaram fora, né, quando separaram ela da geração dos filhos, né, com frequência, né, separam até o sexo do amor, né, imagina, no fundo desumanizaram o que era para ser uma coisa tremendamente humana, né, manifestação do amor humano, e as consequências estão aí para a gente ver, né, tão graves, né, que a gente está quase chegando até num colapso social, né, e certamente se todas as pessoas tivessem um amparo numa família sólida, fundada pelo amor, a gente não estaria assim, né? Quantos milhões de brasileiros, né, não são registrados sem pai, inclusive, né? Então, precisamos ficar expondo as coisas assim, voltando para nós mesmos, né? Chegando na nossa realidade, né? O nosso viver não deve ser uma busca egoísta do prazer, né? Isso é um caminho certo para a tristeza e para a infelicidade, né? A impureza, ela nunca fez ninguém mais homem, né? A gente lembra agora até do próprio Herodes, né? Aquela maquiagem que está no filme, assim, maquiagem supercarregada, risadinha afetada, não faz ninguém mais homem, né? Nosso padre diz, né? É precisamente entre os castos que se contam os homens mais íntegros sob todos os aspectos. Entre os luxuriosos predominam os tímidos, os egoístas, os falsos e os cruéis, que são tipos de pouca virilidade. Sim, é isso mesmo, né? Não há uma maneira melhor de viver a sexualidade do que a que a igreja prega, né? Ou seja, amem a Deus sobre todas as coisas. A maneira dos cristãos que querem amar a Deus sobre todas as coisas é a melhor, né? Porque nós é que podemos nos encontrar naquele estado de paz, né, em que os instintos estão em harmonia com os nossos ideais, né, não nos tirando o brilho do olhar. E quem tem essa virtude ou luta seriamente por ela, né, está, no fundo, de bem com a vida, né? Quando te decidires, com firmeza, a ter vida limpa, a castidade não será para ti um fardo, será coroa triunfal. Né? Essa frase bem castiça de São José Maria, né, no livro Caminho. E me faz lembrar de outro aspecto, né? Lembrado também no Evangelho, né? Jesus Cristo nos diz, né? Se teu olho é são, todo o teu corpo estará iluminado. Então sim, né? Uma parte dessa luta, nessa virtude, vai ser a guarda da vista, né? Que é justamente por não olhar aquilo que pode nos afastar de Deus, pode acender maus pensamentos, né? Ser
prudentes quanto a isso, porque nós, no fundo, somos malandros, né? O espírito humano, dizia aquele padre americano, Leo Treese, ele dizia: o espírito humano é capaz de conciliar teorias e práticas contraditórias entre si. Eu lembro de uma ideia de São Paulo que eu já mencionei, né, sobre a incapacidade do homem animal de entender as coisas do Espírito de Deus. E talvez para todos nós seja acessível essa noção, né, olhando nós para a nossa própria condição de pecadores, homens de carne e osso, né, essa noção de que a impureza é capaz de cegar, né, de deixar o nosso entendimento turvo e incapaz de avaliar bem as coisas, incapaz de dar valor ao que realmente tem valor e curtir aquilo que é verdadeiramente bom, né? Saborear, por exemplo, o prazer intelectual, o prazer espiritual, né? Que são prazeres maiores, né? E mais duradouros, né? O prazer intelectual de se ler um bom livro, de se escutar, né? uma música sublime, de entender uma coisa que se estava estudando e estudo rendeu, que eu entendi, consegui, tem um prazer intelectual, né? E o prazer espiritual, né? das vezes em que você ajudou a mãe em casa, né? O irmão nos estudos, o amigo na doença, o cego na rua, o pobre no sinal, algum inimigo com as nossas orações, né? Esse prazer da doação, né? De uma pessoa que está obstinada com o sexo não consegue descobrir. Tudo que não for prazer imediato se torna desgosto, é uma coisa sem graça, porque a pessoa não tem mais sensibilidade para ver essa graça que tem, esse prazer que pode estar ali, né? Também o Leo Treese comenta, né, sobre a sutilidade com que a tentação vem e a nossa facilidade em ceder. Entendo nesse capítulo aí, né, sobre a nossa fraqueza, né? São Francisco de Sales também dizia que a impureza é mais fácil de evitar do que de corrigir. E o nosso padre, encorajando a não entre nesses assuntos se não precisar, né? É matéria mais pegajosa do que o piche, né? Ou seja, formemos bem o nosso critério, formemos bem a nossa consciência, né? Buscar adquirir uma delicadeza de consciência tal, né, que a gente que nos antecipemos às malandragens do nosso próprio eu, né? Ou seja, mirar naquela estratégia do tolerância zero, né? Não dialogar com uma tentação, não permitir, né, não dar vazão aos pensamentos impuros que podem passar na cabeça e a gente tem que ter a vontade para cortá-los, né? Saber que a gente pode ser fraco, então não há por que ficar como que testando a nossa própria fraqueza, né? Até onde eu posso ir, que ainda não é pecado, ou ainda não é pecado grave. Não, passa longe, em tudo que depender de nós, né? Pedir para isso, às vezes, sugestão de boas leituras, né, na direção espiritual, por exemplo, outros conselhos, né, acessíveis na direção espiritual. Né. Com esses últimos itens que eu mencionei, talvez até a chance de pensarmos que é uma luta um tanto negativa, né, até ingrata. Né. Então, cabe ressaltar que, acima de tudo, é uma afirmação. Né. O principal elemento da castidade é uma afirmação gozosa, uma afirmação jubilosa, né, de quem está de bem com a vida, né, porque descobriu que é chamado por Deus, que é amor, né, a uma vida de amor, onde quer que Deus a leve, né, seja uma vocação matrimonial, seja uma vocação na qual Deus pede a entrega de toda a vida e o celibato. Né, todos Deus chamou para o amor, e o amor tem que ser o nosso norte da nossa bússola. Né. Também o remédio para a nossa fraqueza está no amor. O amor é capaz de dar sustento, por exemplo, a um namoro correto e limpo. O amor verdadeiro respeita, né, a pureza de quem se namora. Né. Nosso padre falava, né, nessa mesma homilia de Amigos de Deus: ao mesmo tempo, devo repetir-te que a existência do cristão, a tua e a minha, é de amor. O nosso coração nasceu para amar. E quando não lhe damos um afeto puro, limpo e nobre, vinga-se e inunda-se de miséria. Então, o esforço positivo, portanto, é expandir esses amores puros, esses afetos puros, né, para os que têm uma namorada, né, fomentar um afeto puro por ela, tentar amá-la pelo que ela é, né, não por um prazer que aquele homem animal dentro de nós pode desejar em cima dela. Né. Deus a amou, deu a vida por ela,
E esse é o amor que tem que haver da parte de um futuro marido, né? O amor que pode dar a vida. Amor puro também é o amor que sentimos pelos nossos pais, pelos nossos avós, se ainda estão vivos, né? Pela nossa mãe, por amigos a quem queremos muito e que ainda não terminamos de aproximar de Deus, né? Ou que já estamos aproximando de Deus, mas que a amizade é muito grande. Um amor que pode ser ternura, né? Que faz os sacrifícios parecerem pequenos se são pelo bem dessas pessoas, né? Faria até mais, né? É isso, né? E claro, né? Um amor a Deus que seja afetuoso. Nosso coração precisa disso, né? E Deus quer isso de nós. E que outros meios a gente tem também, né? Temos a oração, né? Um meio imprescindível, né? Pedir a Deus, Jesus, guarda o meu coração. Um dos pontos lá de caminho também, nosso padre falava, né? Arranca, Senhor, essa crosta, né, de podridão que está impregnada na minha alma, né? Um coração, pedir a Jesus um coração grande, forte, terno, afetuoso, delicado, que transborde de caridade para contigo, né? Podemos pedir isso a Jesus, né? A fim de servirmos a todas as almas. Pedir ajuda na luta, né? Porque viver heroicamente a castidade, né, no sentido em que haja sempre uma disposição de lutar, né? Não necessariamente vão ser sempre vitórias, mas sempre tem que haver a disposição da luta. Isso só vai ser possível com a ajuda de Deus, porque da nossa parte pode até faltar, inclusive, o ânimo para lutar, né? Para resistir, né? Para o esforço que comporta naqueles bens maiores em detrimento dos bens menores. Mas Deus concede a santa pureza a quem pede com humildade. Se pedir com humildade, esse é o primeiro ponto do capítulo sobre pureza no livro Caminho. Pedir com humildade é pedir como quem sabe que precisa, né? Como quem sabe que é capaz dos erros nos quais cairia o pecador mais miserável. Se São José Maria se sentia capaz de cair, né? Ele falava dessa forma, né? Nos erros nos quais cairia o pecador mais miserável, dá para ter uma noção da humildade com a qual ele pedia essa virtude, né? E é bem claro, né, para os autores cristãos a relação íntima entre os pecados da luxúria e da soberba. Santo Agostinho dizia que o castigo da luxúria oculta é a soberba manifesta. Os dois pecados eles têm essa característica de voltar a alma para si mesma e deixá-la de costas para Deus. E aí também a gente entende por que a humildade está entre os remédios. Né? Porque somos fracos, podemos cair, né? E quanto maior o coqueiro, maior o tombo, né? Diz uma canção popular antiga. Oração, por último, para que Deus acenda em nós esse amor, né? Que expanda esses amores, esses afetos puros que eu já mencionava, né? Também tem claro que as virtudes andam juntas, né? Então, podemos crescer em várias, né? Ao lutar com foco numa delas. Então, há outras virtudes sobre as quais a pureza encontra um sustento firme, né? A leveza e a sinceridade de vida, a sobriedade, vencer a gula, vencer aí a intemperança, né? A humildade que já foi mencionada, né? Tudo que tira o centro dos nossos amores, né? De nós mesmos e coloque em Deus e nos demais, né? Aquelas virtudes que são filhas da caridade, o espírito de serviço, generosidade, abnegação. Outra noção clara também, né? Quanto aos meios que temos, né? Precisamos recomeçar sempre, né? O santo não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que sempre recomeça. Então, pensar no perdão de Deus, né? Quando erramos, quando caímos, né? A confissão, quando é possível, né? Nosso padre, na homilia que eu já mencionei, ele dedica belos parágrafos à confissão, porque é um meio, né? Que Deus colocou, um meio necessário para curar nossa alma, né? Pecados, né? Masturbação, acesso à pornografia, né? Termos alimentado maus desejos, olharmos demais para a menina que estava um pouco menos vestida, né? Levar para a confissão isso aí, né? E agora, né, às vezes nesse presente momento, há alguns que estão sem possibilidade de se confessar, né, de receber o perdão sacramentalmente. Né? Daí eu recorro ao catecismo para lembrar, né, que Deus pode voltar a habitar na nossa alma, né, se há essa impossibilidade de se confessar e temos algum pecado grave na consciência, né, porque se há essa impossibilidade, mas há arrependimento e há desejo de não mais pecar e há o desejo de confessar assim que puder, né, então logo seja possível, né, manifestamos esse arrependimento a Deus, né, e estamos de novo na graça de Deus, né, para rezar, para ter essa relação com Ele, né, e é claro, assim que possível voltamos e confessamos, né, ou seja, confiar na misericórdia de Deus, né,
Foi lembrado na liturgia pascal que celebramos aí há poucas semanas, né? Por suas chagas fomos curados. É isso, né? Confiar nessa misericórdia de Deus, né? Uma vez que a Santa Missa é celebrada, né? Isso agrada mais a Deus do que todos os pecados dos homens de toda a história são capazes de desagradá-lo. Então, esses pensamentos pessimistas, né? De que somos demasiadamente pecadores aí para a misericórdia de Deus nos alcançar, né? É uma cilada de um orgulho sem tamanho, né? Aquela atitude de falta de esperança, de achar que eu estou num abismo tal que nem Deus é capaz de resgatar, né? Pô, isso é sim um pecado de orgulho, né? E o orgulho é pior do que a impureza. Outros meios que temos, né? A penitência e a mortificação, né? Acostuma-te a dizer que não, né? É o quinto ponto do livro Caminho, né? Dá uma boa brecada, por exemplo, né? Nas refeições, quando a gente vê que algum pecado de gula pode estar espreitando, né? Por quê? Porque a gula é a vanguarda da impureza. Exercitar a paciência quando custa, perdoar de coração, sem ficar pensando, né, o quanto devem para mim, o quanto aquela lista de agravos que se pode fazer assim, e fizeram isso, assim, perdoar de coração é isso, é esquecer, né, perdoar e está tudo resolvido. Né. Cortar os juízos críticos que surgem na nossa mente, né, pois tudo coisas que fortalecem nossa vontade, né, por quê? Porque a vontade teria que resistir certas vezes, né, e a batalha pode ser dura. Mas é comum que depois de permitir alguma tentação, né, Deus, quando viu que a gente lutou com esforço, né, apesar da fraqueza, aí Deus logo alivia a barra, né, Deus não permite que a gente seja tentado acima das nossas forças. Um outro meio que a gente tem para viver bem a pureza, né, é o recurso à Nossa Senhora. Né. Sobre esse recurso à Virgem Maria, fica bem ilustrado com um verso que um texto que São Bernardo de Claraval escreve de uma maneira tão poética, eu diria assim, né? Se os ventos das tentações se levantarem, se te chocares contra os rochedos das tribulações, olha para a estrela, chama por Maria. Nossa Senhora comparada com o título de estrela da manhã, né? Então a estrela é Nossa Senhora, né? Olha para a estrela, chama por Maria. Se te sentires arrastado pelas ondas do orgulho, da ambição, da traição, do ciúme, olha para a estrela, chama por Maria. Se a raiva, a avareza ou os desejos impuros sacudirem o pequeno barco da tua alma, olha para Maria. Se, frustrado pela enormidade dos teus crimes, confuso diante da tua consciência manchada, gelado de pavor ao pensar no juízo, se te sentes submerso no abismo de desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria. Não se afaste Maria dos teus lábios, não se afaste de teu coração. E, para obter o socorro da sua intercessão, não esqueças de meditar o exemplo da sua vida. Não te extraviarás se a segues, não desesperarás se a chamas, não te perderás se nela pensas. Se ela segurar as tuas mãos, não cairás, se te proteger, não terás nada que temer. Não te cansarás se ela for o teu guia, chegarás felizmente ao porto se ela te amparar. O último meio que pensaria em lembrar ainda é a própria oração da comunhão espiritual, né? Rezar comunhões espirituais. Nessas circunstâncias atuais, há muitos que estão aí sem os sacramentos, sem a comunhão concretamente. E uma grande arma para a nossa vida espiritual, especialmente agora, mas em quaisquer outras circunstâncias, né? Também, acho que com uma certa ênfase na luta pela pureza, né? É rezar a comunhão espiritual, né? Essa oração da comunhão espiritual que nosso Padre nos ensinou, podemos rezá-la várias vezes, né? Quando a gente vê que se impõe uma situação que temos que lutar, né? Ou simplesmente antes de estarmos numa situação de luta, mas queremos recorrer aí ao auxílio do Nosso Senhor, a oração pode ser muito boa para nos ajudar, é justamente isso, né? Essa oração da comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, Rogai por nós, São João, rogai por nós, Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria. rogai por nós.